Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o papo é sobre um acessório que muita gente usa, mas nem sempre entende direito: as palmilhas. Com tanta coisa no mercado, fica aquela dúvida, né? Do que os nossos pés precisam de verdade. Bom, bora mergulhar nesse assunto e entender a ciência por trás de um bom suporte para o nosso corpo. Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta que é chave para tudo. Quando a gente fala da estrutura do corpo, do alinhamento, onde é que tudo isso começa? Qual é a fundação? A resposta, olha, está mais perto do que a gente imagina. Pois é, tudo começa nos pés. Eles são literalmente a nossa base. Pensa só, eles aguentam todo o nosso peso e é a partir deles que o alinhamento dos joelhos, do quadril e da coluna toda se define. Se essa base não estiver legal, já viu, né? O resto todo pode desandar. E é exatamente aí que as palmilhas entram na história. Mas a função delas vai muito, mas muito além daquela ideia de só deixar o sapato mais fofinho, sabe? A missão de uma boa palmilha é bem mais complexa. É uma questão de biomecânica mesmo. Então, uma palmilha de qualidade tem metas bem claras. Segundo o fisioterapeuta Matheus Martins, a ideia é, primeiro, aumentar a área de contato do pé com o chão. Depois, dar um suporte firme para o arco do pé, sabe aquela curvinha? E também, claro, se adaptar direitinho ao calcanhar e à frente do pé. Com isso, ela consegue redistribuir a pressão de um jeito mais uniforme, o que alivia aqueles pontos de dor. E em alguns casos, olha que legal, ela pode até dar uma mãozinha para corrigir a pisada. E aqui a gente chega num ponto fundamental, o equilíbrio. É quase aquela história da cachinhos dourados. Se a palmilha é macia demais, ela até parece gostosa no começo, mas não dá suporte nenhum. Agora, se for dura demais, ela vira um incômodo e a chance da pessoa simplesmente abandonar a palmilha é enorme. O segredo, então, está em achar o ponto certo entre conforto e estrutura. Ok, então no mercado, a gente encontra basicamente três grandes tipos de palmilhas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas para entender o que muda, os prós e contras de cada uma. Essa tabela aqui resume a história toda muito bem. Olha só, as de silicone. Suporte praticamente zero. As pré-fabricadas já são um avanço, dão um certo apoio, mas como o tamanho é padrão, o ajuste nunca é perfeito. E aí vem a sob medida, que, bom, aí o jogo é outro. O suporte é excelente e o ajuste é preciso, porque ela foi feita exatamente para o formato daquele pé. Vamos falar um pouquinho mais sobre as de silicone. A primeira impressão é ótima, né? Super macia. Mas como a nossa fonte bem descreveu, é como pisar em gel. Não tem estrutura para dar suporte de verdade para o arco do pé, nem para o resto. É por isso que, no fim das contas, muitas acabam lá no fundo da gaveta, sem uso nenhum. Aí a gente sobe um degrau e chega nas pré-fabricadas. Essas sim, já trazem um suporte mais real para o arco do pé. E para muita gente, podem até resolver. Mas qual é o problema? O nome já diz, são pré-fabricadas. Elas vêm num formato padrão que nem sempre vai encaixar perfeitamente no desenho único do pé de cada um, ou mesmo dentro do sapato que a pessoa usa. E isso tudo nos leva, então, para a solução que a análise aponta como a mais eficiente de todas. É aqui que a tecnologia de ponta se junta com a biomecânica para criar uma base simplesmente perfeita e única para cada pé. E o processo para fazer isso é incrível. Olha só, primeiro de tudo, uma avaliação com um profissional. Daí equipamentos super modernos como scanners digitais criam um mapa completo do pé. Eles veem o formato, os pontos de maior pressão, tudo. Essa informação toda vai para um software que desenha um modelo 3D de uma palmilha exclusiva. E para finalizar, essa palmilha é fabricada com uma precisão absurda em impressoras 3D. O resultado disso tudo é uma palmilha que literalmente encaixa como uma luva no pé. Ela dá o suporte perfeito para o arco, distribui a pressão do jeito certo e, o que é muito importante, é feita para caber nos sapatos que a pessoa já tem e usa. Isso garante que ela vai ser usada de verdade e aí sim o tratamento funciona. Mas olha só, apesar de toda essa tecnologia incrível, a parte mais importante de tudo isso não é a palmilha. O passo mais fundamental, segundo a nossa fonte, acontece bem antes. E a mensagem principal é essa aqui, dita pelo fisioterapeuta Matheus Martins. O mais importante é uma avaliação bem feita por um fisioterapeuta capacitado para saber se você realmente precisa de uma palmilha e, se sim, qual é a ideal. Ou seja, a tecnologia ajuda e muito, mas ela é uma ferramenta. Nada, absolutamente nada, substitui o olhar clínico, o diagnóstico de um profissional. É ele quem vai dizer se a palmilha é mesmo necessária e qual é a melhor para cada situação. E para a gente fechar, fica essa pergunta para pensar. Será que os calçados que a gente usa no dia a dia estão ajudando ou atrapalhando a nossa base? A escolha do que a gente coloca nos pés tem um efeito que vai subindo pelo corpo todo. Parar para pensar nisso já é o primeiro grande passo para construir uma fundação mais forte e mais saudável.